Alô, pessoal, tranquilito no mas? Repasso a todos uma aula sobre enxofre no solo, que ministrei para alunos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Lavras a convite do professor Douglas Guelph, a quem agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Então, nós vamos falar sobre o enxofre no solo. Agradeço o convite para essa aula. E nesse módulo de enxofre do solo, nós vamos falar sobre as suas formas químicas no solo, também como diagnosticar a deficiência de enxofre, como que ele se movimenta no solo e responder algumas questões bem práticas sobre a adubação com enxofre, baseado no conhecimento sobre o comportamento e a dinâmica do enxofre em nossos solos. Bem, é importante comentar, né, que o enxofre, deixa eu só mudar para o apontador, o enxofre é importantíssimo para a formação de proteínas, de aminoácidos, ele é importante na formação da clorofila, né, e também para a palatabilidade e odor, entre outros. Então, por exemplo, isso é bem estudado, né? Pastagens bem supridas de enxofre são pastagens que os animais são atraídos pela palatabilidade, pelo gosto dessas pastagens. E também temos, né, o odor, né? Aqui temos o pessoal aí cortando cebola, né, se protegendo para não chorar, porque esse odor de enxofre que faz a gente chorar são gases, não é, da cebola, e que também enxofre. Então, o enxofre é muito importante em algumas plantas para tanto questão de cheiro como questão de gosto. Bem, só para a gente ter uma ideia, né, nós temos aqui alguns aminoácidos, como vocês podem ver, com a participação do enxofre. Então, existe uma relação bastante importante das quantidades de nitrogênio e de enxofre dentro das plantas para formar esses aminoácidos. Então, o enxofre é um nutriente essencial às plantas e que não pode estar deficiente no solo para a planta ter boas produções. E, além disso, a qualidade, por exemplo, de farinha, né, para um pão. Esse pão aqui é uma farinha que foi feita e que tinha boa quantidade de enxofre, a planta foi bem suprida, e aqui é uma farinha que apenas faltou enxofre na adubação. Então, a qualidade dessas farinhas, né, dos cereais, também é muito importante a presença do enxofre. Agora sim, vamos entrar na questão do enxofre no solo. Bem, aqui nós temos o ciclo do enxofre em verde, não é? Como ele se comporta, como ele pode ser absorvido dentro do solo, a gente vai ver com mais detalhes todos esses verdes aqui. O que pode ser adicionado ao solo, que é em azul, pode ser através de fertilizantes minerais, pode ser através de biossólidos ou de estercos, pode vir de deposição atmosférica, resíduos de plantas, pode vir aqui da intemperização dos minerais. Então, ele pode ter várias fontes, não é? Mas também pode ter várias perdas. O enxofre também pode ser volatilizado, pode ser perdido por erosão, é levado embora da colheita, não é? É exportado pela colheita uma quantidade razoável, né? Em 1 tonelada de soja de grãos, se estima mais ou menos 4 quilos de enxofre por tonelada que é exportado esse nutriente. Então, uma produtividade de 4 toneladas de soja por hectare estaria exportando ao redor de 6 quilos, que não é desprezível, não é? Também pode ser em alguns solos perdido por lixiviação e também podem, através de algumas reduções que ele sofre, também algumas formas podem formar alguns minerais no solo. Bem, quais são as principais causas de deficiência de enxofre? A gente sabe que a agricultura brasileira ganhou produção e produtividade nos últimos anos, em grande parte do país, então a gente exporta mais, não é? Então a gente exporta mais e muitas vezes não se preocupa
em repor enxofre, a gente está retirando enxofre do solo e não está repondo. Um fato muito importante são as formas concentradas de NPK, e que, por questão de frete e concentração de nutrientes, muitos querem aplicar DAP ou MAP mais KCl, por exemplo. O MAP não tem enxofre, não é? Aliás, hoje existem alguns MAPs com alguns enxofres, mas, de forma geral, muitos estão preocupados em frete, em distância, em aplicação a campo, e compram um MAP mais convencional, e esse não tem enxofre, KCl também não. Um outro problema, já abordado no canal algumas vezes, com alguns vídeos, é o uso de cargas e calcário granulado para fechar fórmulas, principalmente de baixa concentração NPK. Carga é definido pela legislação como um granulozinho dentro do adubo que não tem nutriente disponível à planta. Assim como o calcário granulado, ele tem cálcio e magnésio. A gente sabe, né, que calcário precisa ser pó e ele é pouco eficiente, mas ele é permitido o uso dele dentro dos fertilizantes. E, principalmente em fórmulas, por exemplo, 02-20-20 ou 04-14-8, por exemplo, você, em vez de colocar matérias-primas mais nobres, como superfosfato simples, que carrega enxofre, você tem como substituir esse superfosfato simples por exemplo, super triplo, ou mesmo MAP, ambos não tem enxofre praticamente, e o que acontece? E você fecha a carga, fecha a mistura numa indústria com esses usos, tanto de calcário granulado como de enchimentos ou cargas. E aí você realmente reduz a quantidade de enxofre na fórmula. O material de origem, a gente sabe que vários materiais de origem têm baixo teor de enxofre, que resulta mesmo sendo intemperizado de não liberar enxofre para a planta, e solos de baixa matéria orgânica. Então, como a gente vai ver, a matéria orgânica é um grande supridor de enxofre para a planta. Um outro fator são as distâncias de polos industriais e filtros, não é? Que esses polos industriais eles emitiam muita poluição no passado, e essa poluição no passado fazia com que essa poluição tinha enxofre, e esses gases iam para a atmosfera e chovia, né? Quando chovia, principalmente, chuva o que a gente chama de chuva ácida. Aqui até eu coloquei, né? A criancinha perguntando, pai, o que são chuvas ácidas? Está aqui o que são chuvas ácidas, né? Era muito comum, eu passei um tempo morando na Suécia e era comum ver neve cinza perto de polos industriais. Essas neves caíam nas fazendas, eu trabalhei em fazendas lá, e era muito comum ver essa neve cinza, ela trazia enxofre da contaminação ambiental. Só que recentemente, ou nas últimas décadas, cada vez mais tem filtros nessas indústrias, o que fez com que essas chuvas ácidas que carregavam enxofre cada vez sejam menores. Voltou a nevar branco e na volta de Cubatão, por exemplo, que era muito poluído, já tem vários lugares com a vegetação recomposta. E por quê? Porque reduziu muito essa poluição dessas indústrias. Então, vários solos que não tinham deficiência, porque a própria chuva da atmosfera repunham enxofre ao solo, e hoje o que acontece é que essas partículas ficam retidas em filtros, e, portanto, você começa a ter, em lugares que não tinham deficiência de enxofre, começa a ter deficiência de enxofre. Então, é importante se notar, né? E também as queimadas, né, que sempre é uma prática muito questionável, para não dizer que, na maioria das vezes, é absurdo, são práticas absurdas. Elas também, queimando palhadas e tal, elas emitem gases com enxofre para a atmosfera. Então, essas são as principais causas de deficiência. Mas eu queria destacar aqui, e no canal tem algumas referências a isso, né, essa questão de formas concentradas de NPK e, principalmente, o uso de cargas e calcário granulado. Eu vou deixar um card, vocês podem abrir aqui, que vai dirigir vocês a essa questão do uso de cargas e calcário granulado e tudo mais, que já foi publicado no canal.
Bom, agora o enxofre no solo, não é? Como é que ele funciona especificamente? Então nós temos assim, ó, o que a gente pode ver? Bom, ele pode ser absorvido pela planta e grande parte desse enxofre tem uma química no solo muito parecida com o nitrogênio, que tem a matéria orgânica que nós temos aqui, que é mineralizada por micro-organismos e libera SO4, que é sulfato, né? -2, e esse aqui é a forma que a planta pode absorver, é na forma de sulfato, na forma orgânica ele não absorve. Então, se essa matéria orgânica for acumulada, você está acumulando enxofre e ele pode mineralizar e, dependendo das condições ambientais, de solo e tudo mais, e se transformar em sulfato. E também pode acontecer, assim como o nitrogênio, ao contrário, também pode ser imobilizada essa matéria orgânica. Esse enxofre SO4 pode ser mobilizado por micro-organismos, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas o enxofre é interessante que o sulfato também pode ter um quimismo solo similar ao fósforo. Vocês notem aqui, né? O sulfato pode ser adsorvido em argilas, óxido de ferro alumínio, em cargas positivas, e estar em equilíbrio com o sólido, também pode ser, com a solução do solo, também pode ser dessorvido para a solução do solo para ir para a planta, ser absorvido pela planta. Então, de um lado, o sulfato tem algo parecido com nitrogênio, de outro lado, parecido com fósforo. E nós vamos comentar mais em detalhes tudo isso e as suas implicações. Bem, em algumas situações, principalmente de redução, de alagamento de áreas, ele pode vir para formas gasosas, não é? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em outras situações, ele pode ser perdido por erosão e mesmo por lixiviação, e que no Brasil essa lixiviação não é tão comum que nem em outros países, não é? Que a gente vai também comentar sobre isso. Então a gente vai começar a falar sobre a questão da parte orgânica. Notem aqui, né? Esse SO4, esse sulfato é considerado inorgânico e tem um enxofre orgânico que está na matéria orgânica, e a gente vai começar aqui pelo enxofre orgânico. Bem, o professor Netune, lá de Piracicaba, da Exalc, lá bastante tempo atrás, fez um trabalho e mostrou, e os dados se repetiram nessa pesquisa muito interessante, se repetiram com dados de outros locais do mundo, que nem Estados Unidos, mesmo Canadá, em que você tem grande parte do enxofre está na matéria orgânica. Aqui, né, feito com vários solos, 77% a 95% do enxofre está na matéria orgânica em forma orgânica. O que nos remete isso? Nos remete que práticas conservacionistas são importantíssimas para você manter a sua matéria orgânica. Em alguns locais, você até consegue paulatinamente e vagarosamente aumentá-la, você também está aumentando o teu enxofre no solo. Mas a perda de matéria orgânica, por N razões, também você pode perder, você está perdendo um nutriente enxofre. Portanto, vamos pensar, gravar bem que a matéria orgânica é uma fonte essencial de enxofre. E aí o que acontece? O efeito de profundidade do enxofre orgânico, que é diferente do enxofre inorgânico, que é o SO4, né? O que nós temos aqui? A matéria orgânica, ela tende sempre a se acumular na superfície, é óbvio, né? Ela é originária dessas folhas, de palhas e tal, então nós temos uma camada aqui de alguns centímetros em que a matéria orgânica vai se acumular. E à medida que se aprofunda o solo, tende a decair o teor de matéria orgânica nesse solo. Então, o enxofre orgânico, ele vai estar na parte superior do solo. Só que ele, como eu falei para vocês, para ficar disponível à planta, ele precisa ser mineralizado para ir a SO4 e SO4 ficar disponível à planta. Enquanto ele estiver apenas, vamos dizer assim, na forma orgânica, ele não é disponível às plantas, não é? Então, vamos gravar com o enxofre orgânico, a tendência dele
permanecer na superfície. Eu quero mostrar um gráfico aqui, que é trabalho de fora do país, mas é muito interessante. Vocês notem aqui, no eixo do X nós temos o carbono. A gente sabe que a medida de carbono no solo é uma medida bastante indicativa de matéria orgânica, porque a matéria orgânica tem carbono. E aqui é o enxofre, não é? O teor de enxofre em ppm. Então vocês notem aqui, à medida que aumenta a matéria orgânica, o enxofre orgânico aumenta, vocês podem ver aqui. E é muito interessante que o enxofre ST aqui que vocês estão vendo, o enxofre total, também aumenta. E vocês vejam que grande parte desse enxofre do total está na matéria orgânica. Isso aqui é outra comprovação bastante interessante. Eles se aproximam bastante. Então, portanto, aumentando meu enxofre, eu aumento enxofre orgânico, está aí o papel, apenas a comprovação do que o professor Neptune obteve lá na Exalc, lá nos anos 70, mas ele mostrou que o enxofre é grande parte do solo brasileiro orgânico, e aqui também do enxofre total, grande parte ele vai ser orgânico e não inorgânico, como um mineral, como fosse SO4, que é o sulfato. E aqui é um outro fato importante, que aumentando a percentagem de argila, eu aumento o enxofre total. É linear, né? Vocês podem ver, praticamente, a equação aqui é linear. Então, o que acontece aqui? Onde tem normalmente o esperado com mais argila, a gente vai ter mais minerais que contêm enxofre, que vão ser temperizados e liberar esse enxofre, e também, onde eu tenho mais argila, a tendência é eu ter mais matéria orgânica que solo arenoso. Então, normalmente, é muito mais esperado uma deficiência num solo ainda não explorado, num solo arenoso, né, do que num solo que tem maior teor de argila, até não apenas da rocha de origem, mas que provavelmente no solo argiloso tem muito mais probabilidade de ser temperizado e liberar enxofre, mas normalmente os solos argilosos têm mais matéria orgânica, o que é uma relação praticamente direta com a percentagem de enxofre no solo. Então aqui fica a dica que solos bastante arenosos têm muito mais tendência, inicialmente, a ter deficiência de enxofre. Bem, agora a gente vai ver o outro enxofre. A gente viu aqui a questão da mineralização e mobilização, e agora a gente vai ver o enxofre inorgânico, que é esse enxofre aqui, que ele pode ser dessorvido ou adsorvido a argila e óxido de ferro alumínio. E esse enxofre inorgânico é interessante porque ele pode estar, o que é bastante complexo, ele pode estar em várias valências, em vários compostos ou formas químicas no solo. Então, vocês vejam, à medida que eu aumento, né, a aerobiose, o oxigênio no solo, eu venho aqui para o lado do SO4. À medida que eu tenho a anaerobiose, que são os solos mesmo compactados ou principalmente inundados, eu aumento a possibilidade de redução desse enxofre, redução química. E esse enxofre, inclusive, pode vir para formas químicas que são gasosas e, eventualmente, haver perdas em condição de redução extrema. Então, vocês vejam como é curioso, porque ele pode estar em várias formas no solo, tanto sólida, formas físicas, como gás, não é? Dependendo da sua forma química. Principalmente em solos muito compactados ou alagados, que você tende a ter menos oxigênio, você pode estar perdendo enxofre na forma de sulfato, e com a redução química você começa a, eventualmente, até ter perdas, ou você ter formas deles que não seja disponível à planta. Então, principalmente em solos alagados, precisa tomar cuidado, solos muito compactados. Então, essas diferenças de formas químicas do enxofre, elas também são muito interessantes de conhecer, e ver a implicação prática de você ter alguns problemas eventuais. Mesmo adicionando enxofre ao solo, ele pode eventualmente, dependendo da situação, retornar a algumas formas mais reduzidas não disponíveis à planta. Bem,
E por que o enxofre ele pode ser absorvido ou dessorvido dos óxidos de ferro e alumínio? Existe uma questão nos nossos solos, principalmente nos solos mais intemperizados, que são as cargas dependentes de pH, que a gente chama de cargas pH dependentes, em que você tem, no caso aqui, se você adiciona o H, então você tem aqui, né, um composto de ferro, vamos dizer que está com 0 de valência, mas à medida que eu aumento o OH, esse OH seria uma calagem, por exemplo, que eu aumento o pH do solo, uma calagem traz, não é? No final de algumas reações trazem hidroxilas, eu tenho um efeito de aumentar as cargas negativas pela correção do pH do solo através do calcário. Ao contrário, se eu acidifico o solo, o hidrogênio aqui, não é? É um indicativo de acidificação, eu tenho um efeito chamado de protonação, em que a gente tem cargas positivas. E nessas cargas positivas, não é? O SO4, que é menos 2, ele pode ficar dissolvido. Então, você aumentando cargas negativas no seu solo, que são cargas através de uma correção do pH, que, entre aspas, né, se transformaram de positivas para negativas pelo efeito de pH, eu aumento a chance, eu aumento a probabilidade desse meu SO4 menos 2 descer no perfil do solo, porque ele é repelido. Eu, em pH mais baixos, tendo o quê? A ter mais absorção de enxofre. Então, funciona mais ou menos assim, né? Os nossos solos brasileiros, ou solos tropicais, melhor dizendo, eles aqui é um efeito de profundidade e aqui é um efeito de variação do pH. O que eu tenho aqui? Aqui, eu estou exemplificando no Brasil, mas solos tropicais, normalmente, eles vão ter mais carga negativa na superfície, porque pela presença de matéria orgânica e também pelos tratos culturais, principalmente com o calcário, que eu, entre aspas, de novo, eu transformo carga positiva em carga negativa, não é? Já nos solos, isso aqui é uma generalização, toda essa explicação, mas solos, por exemplo, de climas mais frios, que têm argilas 2:1, que são bem menos intemperizados, esses solos tendem a ter muito mais ou completamente cargas negativas em relação às positivas. Eles têm uma condição de pH, que o pH pode variar e eles não essa mudança de carga negativa, positiva, ao contrário, ela não é tão importante, porque eles têm poucas cargas pH dependentes, mas no nosso solos isso é importante. Não quer dizer que tudo vai ficar negativo, aqui é apenas um exemplo, eu deixei algumas cargas positivas, não é? E a tendência nessas cargas positivas, ainda mais que nossos solos são muito pobres de fósforo, é o fósforo ser absorvido aqui e deslocar o enxofre nessas cargas positivas. Se, entre aspas, como se fala, eu não concordo muito com esse conceito de fixado, né? Eu prefiro falar que ele está absorvido a essas cargas, e que se eu tenho enxofre e coloco fósforo no solo, a tendência é o fósforo ser mais competitivo e o enxofre descer, até onde não tiver fósforo. Como a gente sabe que o fósforo ele é pouco móvel no solo, a tendência do enxofre é estar concentrado, o teor dele em maiores produtividades. Então, a tendência do enxofre, do SO4, não é? Na forma mineral, nessa forma de sulfato, é ele se concentrar aqui está a profundidade, né? Se concentrar em profundidades maiores nos nossos solos. Bom, e como é que funciona a movimentação do sulfato no solo? Né? Isso é uma das explicações por que o sulfato do gesso desce, não é? Por quê? Primeiro, nós temos cargas negativas que são geradas pela calagem e também, se você consegue acumular mais matéria orgânica no seu solo, principalmente em práticas conservacionistas, sem esquecer que essa matéria orgânica
tem enxofre, vamos dizer, é constituinte dela, mas não é uma forma disponível, já que é disponível é o sulfato SO4. E um outro fato que, quando a gente adiciona fósforo no solo, o fósforo ele compete melhor, né, do que o enxofre. Então, a tendência é do enxofre descer, porque as cargas positivas vão ser usadas pela absorção desse fósforo, vai deslocar o enxofre e ele tende a descer no perfil do solo. Então, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um trabalho muito interessante, em que nós temos o sulfato adsorvido no eixo dos Y e a concentração de sulfato na solução. Vocês vejam que, à medida, aqui eu tenho uma solução, eu adicionei uma solução com 0 ppm de fósforo e no extremo com 800 ppm de fósforo. Vocês vejam, à medida que eu aumento 200, 600 ppm, 800 ppm, eu aumento o teor de fósforo em solução, olha o que acontece com o sulfato adsorvido, ele cai. Por quê? Porque ele acaba sendo, vamos dizer assim, dessorvido, ele sai da argila, dos óxidos de ferro e alumínio, e vai para a solução e não é mais absorvido. E ele pode, inclusive, descer no perfil do solo até encontrar carga positiva, no nosso caso, onde não vai ter fósforo, e ele ocupar essa carga positiva. Então, o movimento do enxofre mineral, inorgânico, é de descida com as práticas que a gente adota, né? Então, seria mais ou menos isso. Em superfície, eu adiciono fósforo normalmente, principalmente um plantio direto, não é? Eu faço calagem, que aumenta minhas cargas negativas no meu solo. As positivas são, como são pH dependentes, elas viram para positivo pela presença da protonação. E eu tenho a matéria orgânica, que também tem mais cargas negativas. Tudo isso vai fazer o quê? Vai repelir o meu enxofre mineral, o meu enxofre inorgânico, vai repelir e ele vai descer. Então, a tendência aqui que é? A tendência é eu ter mais enxofre orgânico, por causa da presença de matéria orgânica, em superfície, e o enxofre mineral ou enxofre inorgânico, ele desce, até ele achar cargas positivas, não é? Em que ele vai ficar absorvido, em equilíbrio com a solução do solo. Então, muitos solos, a tendência aqui que é você ter eventualmente, você pode ter uma deficiência de enxofre em superfície e muito mais enxofre em subsuperfície. E aí vem a pergunta, vale a pena botar enxofre na forma de sulfato, como vem no superfosfato simples, como vem no gesso, como vem no sulfato de amônio? Será o mesmo a polialita? Será que vale a pena eu botar sulfato na semeadura? E aí a gente vai a uma questão de um trabalho, inclusive, eu participei na época, em que a gente pegou aqui, como tem várias tabelas, né? Essa aqui é a tabela do Cerrado, e no seu estado, na sua região, pega a tabela local, mas vocês veem o seguinte, eu peguei o do Cerrado porque eu acho que ele é muito interessante e contribui muito para um detalhe bastante importante. Bom, primeira coisa, faz uma análise de solo, e aqui, né, a análise de solo de enxofre também, ela não é muito fácil, a extração de ser feita, tudo mais, e depois eu vou fazer um comentário sobre a análise de solo com enxofre elementar. Ok? Eu estou falando do enxofre na forma de sulfato, não do enxofre na forma elementar que está em alguns adultos. Mas vamos voltar ao sulfato. Então, essa aqui é a interpretação em solo de cerrado, e considera-se o teor médio da camada de 0 a 40. Então, trabalhos feitos na região, eles chegaram à conclusão que menos de 4, né, miligrama por decímetro cúbico seria a baixa, de 5 a 9 seria a média de disponibilidade de enxofre, e acima de 10 seria a alta. Mas isso não é suficiente, porque vocês vejam aqui, eles ainda colocaram várias observações, eu só quero chamar a atenção para essa observação, porque eu vi isso a campo, né? Eu participei junto com os pesquisadores desse trabalho locais,
E vocês vejam, disponibilidade alta acima de 10. Não é necessária a aplicação de enxofre no presente ano agrícola. Ok. Exceto para culturas anuais. Prestem atenção. Quando o teor na camada superficial de 0 a 20 centímetros for menor que 4. Por quê? Porque você pode ter uma concentração muito alta em subsuperfície, mas na superfície você pode estar baixo na forma que a análise de solo pega o enxofre, que é a forma realmente disponível à planta, que é a forma de sulfato, é a forma mineral, não é? A forma inorgânica. Então, recomenda-se, nesse caso, dose pequena, 5, 10 quilos de enxofre, não está escrito aí, mas é mais ou menos isso, ao redor disso, pelo menos na linha da semeadura. Porque nós observamos, eu participei desse trabalho, que na linha que a gente achava lá nos anos 90, ao final dos anos 90, que você tendo enxofre em subsuperfície era suficiente. A planta rompia essa linha com baixo enxofre e a raiz, a planta, ela aparecia um pouco às vezes com deficiência, mas quando ela conseguia aprofundar as suas raízes, essa deficiência sumia. Então a gente pensava, bom, ela recuperou e está tudo certo. Mas o que aconteceu foi que a gente depois, dentro dentro dessa pesquisa, que as plantas, na verdade, era milho, tinham uma perda bastante grande de produtividade por começar o ciclo com deficiência de enxofre. Então, se em superfície você detectar de 0 a 20 deficiência de enxofre, sim, deve-se colocar enxofre, e eu arriscaria ter essa recomendação para o país inteiro, embora isso esteja nessas recomendações aqui do Cerrado. Então, é muito importante isso, não é? Um outro fato que eu também gostaria de dizer é que talvez, certamente, não talvez, a análise de cedo nos ajuda muito nessa questão de você ter análise de cedo de plantas em regiões muito produtivas e na mesma propriedade em regiões de baixa produtividade, você criar a sua tabela ou mesmo seguir as tabelas oficiais dessas análises para enxofre. Já que o enxofre, por ser parecido com o nitrogênio, isso é uma observação, não é dado de pesquisa que eu fiz na minha tese de doutorado, a gente notou que a mesma amostra de solo no inverno e no verão, por condições, claro, no inverno, ainda mais aqui no sul, muito frio, os micro-organismos não liberavam enxofre da matéria orgânica. E aí você chegava no verão, no mesmo local você tirava de novo uma amostra e mandava para o laboratório, dava um resultado muito maior, porque, que nem o nitrogênio, os micro-organismos estavam no calor, com umidade, e conseguiam mineralizar. Então, há a possibilidade, que isso precisa ser mais estudado, de, numa situação mesmo no cerrado, de seca, né, durante os meses lá de julho, agosto, mais ou menos maio, que não chove, ali é muito seco, pode ser que não ocorra mineralização e pode ser que no verão ocorra, com chuva e temperatura alta, com umidade. Então, análise de tecido eu acho que é uma medição mais direta que talvez te traga mais respostas objetivas e não essa variação numa mesma amostra, que eu acho que a gente precisa estudar mais. Ok? E então, o que a gente deve fazer? Você deve estratificar de 0 a 20, 20 a 40, a sua análise de solo, e sem superfície. Eu arrisco a dizer isso para o país inteiro, embora só esteja na tabela oficial dos Cerrados. Se você notar que a tua superfície, os primeiros 20 centímetros, está deficiente de enxofre, invista um pouco, aplique enxofre na forma de sulfato, prontamente disponível, para a planta conseguir arrancar já sem essa deficiência que a gente observou naqueles trabalhos científicos lá nos anos 90, que ela apresentava deficiência e isso aí tinha um impacto importante sobre a produtividade final dessa planta, quer dizer, no início do seu ciclo trazia problema.
Uma outra coisa importante, né, é que o enxofre organo-solo, como a gente já comentou, ele, como a gente mostrou lá, e temos poucos dados no Brasil, eu não conheço nenhum, mas eu acho que precisaríamos estudar mais. Como tem a parte orgânica que é dependente de micro-organismos, né, para mineralizar, alguns trabalhos de fora, inclusive citado em textos brasileiros, não só esse como outros, mostram que pode, assim como haver imobilização de nitrogênio, se a relação da palha CN for muito alta, a relação CS, se for muito alta, acima de 400, você pode ter perda por imobilização desse nitrogênio. Na verdade, não é uma perda. Os organismos, micro-organismos, eles pegam para si como forma de energia esse enxofre, por ter muito carbono e pouco enxofre, assim como similar a carbono e nitrogênio, e essa questão toda gera o quê? Uma provável deficiência de enxofre nas fases muito novas da planta. Então, atenção para isso. Assim como a gente aumentou as nossas fórmulas, quando veio o plantio direto pelo acúmulo de palha, o nitrogênio, nós, antigamente, lá nos anos 90, se usava muito fórmulas com 5, com 4 para milho, aí veio o plantio direto, com crescimento do plantio direto, hoje se usa com 8, com 10 de nitrogênio, exatamente para compensar essa imobilização, que não é bem uma perda, está no ciclo, mas a planta não consegue absorver porque o micro-organismo foi mais competitivo e absorveu esse nitrogênio antes. Enxofre é a mesma coisa. Então, a sugestão de, primeiro, não temos muitos dados aqui, mas é um fato importante a ser pesquisado e a ser conhecido, mas sempre que você tiver uma relação CS na sua palha, e normalmente as palhas que têm, eu dei uma estudada nesse assunto, sempre que você tem uma relação CN alta, é muito provável, até pela relação dentro da planta de NS, é muito provável que você tenha uma relação CS muito alta. Então, talvez fosse muito importante, não temos dados aqui, que a gente tivesse uma aplicação de enxofre quando a gente tivesse essas palhas com maior relação CN. Bem, e eu quero mostrar aqui a marcha de absorção de enxofre para a planta, porque muitos, aqui está, né, dias após emergência, no eixo do X, e percentagem de acúmulo de enxofre na planta. Não é? E o que acontece? Vocês veem que realmente o pico lá, a grande consumo de enxofre isso aí são em soja, tá? Esse é um trabalho razoavelmente recente, feito na Embrapa Londrina, que são 3 cultivares de soja. Aqui está as produtividades, mas o comportamento é muito parecido. E muitos se enganam, porque de 0 a 20 dias olham e, não, mas o consumo é muito baixo, então não preciso me preocupar com enxofre. Cuidado. Sim, é muito baixo porque o acúmulo de matéria orgânica de matéria seca da planta é baixo. Mas se você tiver condições de deficiência de enxofre nos primeiros centímetros do solo, e talvez, que precisa ser mais estudado, mas é muito provável, de imobilização de enxofre pela relação carbono-enxofre na palha, preste atenção que vale a pena colocar enxofre na forma de sulfato, que é prontamente disponível, não enxofre elementar, que tem vários vídeos nos canais que precisam ser transformado, né, precisa ser convertido, oxidado a sulfato, mas no caso aqui deve-se adicionar sulfato. Então, deficiência de S, nessas condições, aplique enxofre na forma de sulfato, 5 a 10 quilos, se em subsuperfície você tiver bastante enxofre disponível, né, através do análise de solo. Então, para terminar, a gente abordou toda essa questão de enxofre, não é? De como ele, o enxofre orgânico e inorgânico no solo, como ele funciona. Lembrando que o enxofre elementar, ele é um enxofre que precisa ser transformado e oxidado a enxofre na forma de sulfato para ficar disponível à planta. Então, a gente não vai comentar esse enxofre elementar aqui no canal. Tem uma playlist só de enxofre, que tem muito material sobre enxofre na forma elementar, que está hoje em alguns produtos comerciais no Brasil,
Mas o que eu quero comentar é que, pelo menos esse trabalho, mostrou que grande parte do enxofre tem contato íon-raiz por fluxo de massa. Eu gostaria de ver um trabalho no Brasil sobre isso, né? Temos que pesquisar, porque talvez o comportamento do nosso solo talvez fosse bastante diferente por ter mais cargas positivas, a difusão talvez aumentasse bastante. Mas, de qualquer maneira, o que a gente consegue ver aqui, por esse dado, a gente pode colocar enxofre mais ou menos como nitrogênio. Em solos pobres de enxofre, a gente não precisa se preocupar tanto, que nem fósforo, um solo muito baixo de fósforo. Talvez seja, dependendo do solo, das condições, aí é um outro mundo, mas de qualquer maneira, colocar perto da raiz, em profundidade, o fósforo, que ele é absorvido por difusão, pode ser muito importante. Agora, já o enxofre, como é fluxo de massa, isso não é tão importante, pode ser colocado um pouco mais longe, mas com todas as ressalvas que a gente precisaria de dados mais consistentes em solos tropicais. Então, aqui, numa produção de 9.200 quilos de grãos de milho por hectare, numa quantidade absorvida de enxofre de 22 quilos, pelo menos nessa condição, ele é praticamente fluxo de massa. Fluxo de massa é aquele nutriente que tem um contato com a raiz da planta junto com a solução do solo. E ressaltando de novo, precisamos estudar isso aí. Quer dizer, eu desafio principalmente ao pessoal mais jovem que quiser entrar em pesquisa. O enxofre tem uma carreira, quem quiser trabalhar com esse nutriente no país, muito, muito a ser estudado entre tudo isso aqui que eu falei, tanto de mobilização, como questão desse contato em raiz, como fonte de enxofre. Então aí fica um desafio. Para terminar, quero agradecer a todos que assistiram à aula e também a todos que estão assistindo aqui pelo canal Adubos e Adubações. Abraço e espero que tenha sido proveitoso a todos vocês.